Combinamentos Podcast. A ação refrescante dos pensamentos. Olá, notável ouvinte, vida longa e próspera. Eu sou o Fernando Pessotto e estamos começando o episódio número 50 do Combinamentos Podcast. E antes de falar qualquer coisa, quero agradecer muito a todos os notáveis ouvintes que votaram lá no Prêmio MPB, no Melhores Podcasts do Brasil. Pois é, ficamos em segundo lugar na categoria de saúde e bem-estar. Quero agradecer muito de coração todo mundo aí que perdeu ali, 5 segundos, 10 segundos para fazer esse voto, mas isso significa muito, significa que o conteúdo está fazendo algum sentido, significa que a gente está atingindo o nosso objetivo, que é levar informações, palavras, enfim, conhecimento sobre saúde mental e bem-estar. Então, mais uma vez, meu muito obrigado a todo mundo, a todos vocês que votaram e que ajudaram na divulgação, inclusive, para que outras pessoas votassem também. Muitíssimo obrigado, foi ali uma festa bem legal, fiz contato com muitos outros podcasts, estou pretendendo fazer alguns episódios com alguns dos outros podcasts, inclusive, para ter essa interação ali com eles e aumentar a nossa presença na podosfera. Mas se você está chegando aqui agora, você vai ficar sabendo então que por aqui vai ouvir sobre saúde mental, sobre cultura, saúde em geral, curiosidades, até psicologia e muito mais. Então, se arruma aí no sofá, no carro, na academia, no busão, lavando aquela louça, em qualquer lugar que esteja ouvindo e sinta-se em casa. Se quiser dar aquela força, já segue o nosso perfil lá no Instagram, que além dos posts dos episódios, teremos outros conteúdos em outros formatos. Toda segunda-feira, da meio-dia a meio-dia e meia, por exemplo, nós fazemos uma live, eu e o Lucas, o Dr. Lucas e Francisco Carvalho. É uma live um pouco mais técnica, é um pouco mais para a galera da avaliação e da saúde mental. E falamos um pouco, estamos falando agora como escolher testes, quais critérios você deve levar em consideração para escolher testes. Então, caso você se interesse, seja ali um psicólogo, estudante de psicologia ou interessado no assunto, quiser conferir um pouco, já temos ali 14 lives até agora. Se você quiser, tá tudo lá no nosso Instagram, no @cognamentos. E além do Spotify, você pode ouvir o Cognamentos no Deezer, no Apple Podcasts, no Amazon Music, no Castbox e também lá no YouTube. Você também pode conferir todos os episódios e as nossas dicas do Fale Mais Sobre Isso lá no nosso site, no cognamentos.com.br. Lá você pode navegar pelos episódios e também acessar os links de todas as dicas que os nossos ilustres convidados sugerem em cada um dos episódios. Fique à vontade para acessar lá o nosso site. E você que já é de casa, se quiser sugerir qualquer tema aqui pra gente, é só mandar um direct lá no Instagram ou mandar um e-mail pro contato@cognamentos.com.br. Fique muito à vontade, a sua opinião é sempre muito bem-vinda. E é claro que eu vou reforçar aquele pedido especial, né? Se você quiser dar essa força para que esse conteúdo continue chegando a mais gente, acessando mais pessoas, mais casas aqui por meio da podosfera, né? Então, por favor, dá essa forcinha lá pra gente, segue o nosso perfil no Instagram, segue a gente lá no Spotify, que é onde estamos hospedados de maneira prioritária ali. Comenta ali no Spotify, comenta no Instagram, encaminha os episódios no Instagram, encaminha os episódios lá pelo Spotify, compartilha nas suas redes sociais. Isso é muito importante, porque quanto mais a gente fizer isso, quanto mais vocês forem compartilhando essas informações, mais os algoritmos vão entender a relevância desse conteúdo e encaminhar para mais pessoas. Então, desde já, agradeço muito a contribuição de todos vocês. E lembrando que estamos ali com um grupo exclusivo no Telegram, que nós podemos continuar algumas discussões, trocar ideia, ter algumas novidades que estão vindo por aí. Antes de publicar no Instagram, eu comentei lá, pedi sugestão pra galera. Então, se você quiser fazer parte desse pequeno grupo ali, trocar uma ideia com a gente, não fique de fora, basta você acessar nosso Instagram e lá nos stories, lá nos destaques, vai ter um link para você entrar no nosso grupo. Então, esteja muito à vontade para participar de mais esta iniciativa. E claro, depois que você ouvir esse episódio, encaminhe para aquela pessoa que você sabe que vai gostar. Nos ajude a compartilhar informações importantes sobre saúde mental e bem-estar entre a sua rede. E vamos para o episódio.
E hoje estamos recebendo aqui um profissional que ele vai se apresentar, mas aliás não foi só uma pessoa, viu, que escreveu falando, nossa, o Nelson é demais, nossa, que bom. Além do trabalho seu que eu já conheço das publicações, o Nelson vai se apresentar, aqui eu já falei o nome dele, mas ele vai se apresentar e introduzir um pouquinho do tema que chamou bastante atenção aí da galera, bastante perguntas. Por favor, Nelson, se apresente aqui para o nosso público, quem é você, o que você faz e o que a gente vai falar hoje. Poxa, em primeiro lugar, professor Fernando, muito obrigado pelo convite. Eu agradeço. Queria dizer que é uma honra, parabéns pelo seu podcast. Como eu estava comentando com você hoje, logo antes de começar a gravação aqui, o quanto que eu admiro quem dedica assim horas valiosas do seu tempo para proporcionar esse conhecimento de forma gratuita para muitas outras pessoas. Perfeito. Então, que seu conteúdo possa atingir muitas outras pessoas e transformá-las. Maravilha. Bom, eu sou o professor Nelson, então eu fiz o mestrado, doutorado e a graduação também em psicologia e sou professor aqui na Universidade de São Francisco desde 2014 no programa de pós-graduação. O Fernando conhece bem essa instituição, né, Fernando? Muito, conheço bem de perto. Eu fiz a minha graduação, mestrado e doutorado aí. É isso aí, meu amigo. Muito bom rever você aqui. Demais, eu que agradeço. Legal. E a temática de psicopatia, eu tô falando psicopatia, tá? Você vai me corrigir se tiver alguma terminologia específica, mas eu não sei se é a principal, mas é uma das temáticas principais do que você estuda, ou um dos elementos que você estuda, né? Acho que a gente poderia começar por aí, falando um pouquinho dessa área em si, qual a sua relação com essa área. Eu me lembro, acho que quando eu tava ainda finalizando alguma coisa, eu fui aí conhecer, falar com o pessoal de novo, e ele me estava falando de psicoticismo ainda, a gente chegou a trocar uma ideia rapidinha das escalas do material do Isaac, né, falando do modelo lá de trás e tal. Legal. Enfim, mas o que é essa área? Qual que é a sua relação de pesquisa ou de prática nesta área? Assim, como é que a gente pode definir, talvez, o transtorno ou a condição, enfim, como é que a gente pode introduzir? A gente recebeu um monte de perguntas, o Nelson aqui já, muito acadêmico, né, já preparou meio que um roteiro pra gente conversar, costurando, então você que mandou sua pergunta, espero que dê tempo de a gente falar de todas elas aqui. Ah, legal, Fernando. Então, comentando um pouco da minha trajetória, eu comecei a me interessar pela temática quando eu estava na graduação ainda. Uhum. Naquela época eu fiz um projeto de pesquisa, depois o TCC, e acabou isso virando meu primeiro artigo publicado, que saiu na revista Avaliação Psicológica, um pouco depois, saiu em 2009. Não é um dos melhores artigos que eu já escrevi, mas é um artigo que eu continuo recomendando quando a pessoa quer conhecer um pouco mais sobre a psicopatia, porque é uma revisão. Legal. Mas também assim, né, Nelson? O nosso primeiro artigo é sempre o primeiro, né? Ele é muito importante, mas claro que a gente evolui muita coisa. Mas legal, você fez uma revisão, então, sobre a temática. Isso, para quem está ouvindo aí, saiba que a primeira publicação é muito especial. Muito. Seja ela a melhor ou a pior que você já fez, você vai se lembrar dela com muito carinho. Com certeza. E, bom, eu acabei transitando por essa temática também no mestrado e no doutorado. Meu projeto principal no mestrado foi outra coisa, mas eu retomei o assunto no doutorado. Depois, quando eu vim aqui para a USP também, em 2014, e sigo pesquisando essa temática, embora eu transite por muitas outras temáticas, como competências socioemocionais, transtorno de personalidade em geral, e também, mais recentemente, psicologia do esporte, que é uma área pela qual eu tenho um interesse muito... Que quem não conhece, o Nelson também é um atleta, né? Então, nos últimos anos aí o Fernando sabe, o Fernando também gosta de exercício muito físico. Eu sou corredor de montanha de longa distância, então estou bastante envolvido com esporte, tanto acadêmica quanto na prática, academicamente quanto na prática. Eu te acompanho pelas redes lá, é uma corrida, eu não sei, o preparo, a gente conversou, deixa eu ver se estava num preparo ali, fisicamente muito intenso, mas é um lugar mais lindo que o outro que você vai correr, né? Cara, essa é a recompensa. Né? É isso aí. Os corredores de montanha, eles são todos meio doidos, né? Brincadeira. Eles são, na verdade, acho que eles são muito dedicados, porque é um negócio que você tem que preparar muito, durante muito tempo. Mas a recompensa vale a pena. Maravilha. Cara, então a psicopatia é o termo correto que se usa hoje nessa condição, mas se você quiser talvez começar por essa questão definindo, até pra gente conversar um pouco do que vem a ser, tem uma questão lá que falava sobre essa diferença entre sociopata e psicopata, enfim, né? Até, não sei se você viu lá, o Instagram tinha até bloqueado um dos meus stories lá, eu coloquei de novo, não sei se era por causa do nome, do termo, eu até dei uma disfarçada, e no fim ele voltou lá, eu recorri, e ele voltou e falou, só estava respondendo uma pergunta, né? Mas é esse o termo que a gente usa? Por que dessa evolução, dessa mudança? Então, Fernando, tá correto o termo, é psicopatia mesmo. Eu fiz uma compilação aqui das perguntas que as pessoas foram enviando e eu acho que eu vou conseguir contemplar todas elas.
Queria dizer também que eu combinei com o Fernando, eu montei meio que uma apresentação que pode ajudar as pessoas a percorrer essas minhas respostas, porque tem materiais, tem hiperlinks para artigos, tem as definições, tem todas as respostas dessas perguntas estão nesse material. Maravilha. E vai estar, a gente já combinou, vai estar no site para quem está ouvindo, no cognamentos.com.br, vai lá no episódio, aí vai ter esse link lá, vocês conseguem acessar por lá. Perfeito. Então, acho que a primeira questão é o que é a psicopatia, né? E assim, dizendo de maneira bastante prévia, a psicopatia é um transtorno mental que tem todas as características de um transtorno da personalidade, que envolve alterações cognitivas, afetivas e comportamentais. E tem 3 componentes que ajudam a definir o que seria a psicopatia. Então, existe um modelo que é um modelo bem utilizado na literatura, que é o modelo triárquico da psicopatia, que propõe que existem 3 dimensões diferentes, distintas, elas seriam ortogonais, mas que elas ajudam a definir. Então, elas seriam boldness ou audácia, meanness ou crueldade ou maldade, e disinhibition ou desinibição. Audácia, crueldade e desinibição, essa é a ideia. Isso, é isso aí. Eu vou brevemente defini-las, então. Boldness e audácia seriam um componente, talvez, menos específico da psicopatia. Ele não necessariamente é patológico. Se a pessoa só tem boldness, ela pode estar muito bem ajustada, não ter nenhum transtorno. Porque basicamente boldness é confiança social, resiliência emocional e aventura e coragem. Eu tinha até pensado que às vezes tem alguma coisa a ver tanto com abertura, mas com conscienciosidade, alguma coisa assim? Não, talvez mais a ver com um comportamento destemido. Pensa num super-herói. Super-herói. Eu penso em vários. Boa, legal. Então, um super-herói pode ser um indivíduo destemido. Então, a gente vê que, por exemplo, o Batman parece um indivíduo mais destemido, né? O Batman é o mais destemido de todos, que daí você pegou no... você pegou do coração. Mas, agora, se ele tem ou não as outras características, você que é mais um especialista, eu não sou, você que poderia dizer. Mas essa característica, por si só, se tiver só ela, não tem nenhum... Ela não configura um problema. Agora, imagina isso somado a essas 2 outras que eu vou comentar, né? Então, a segunda delas, né, mas a primeira mais patológica seria a meanness ou a crueldade. Esse é o componente principal da psicopatia, o que tem de mais, talvez, único que é da psicopatia e não de outros transtornos. Então, basicamente, déficit de empatia, especialmente a empatia afetiva, eu vou comentar um pouco mais sobre isso mais adiante, ou seja, a ausência de contágio emocional. Então, o indivíduo não experienciar aquelas emoções de uma maneira vicária ao presenciar essas emoções nos outros. A exploração predatória dos outros indivíduos, ou seja, manipulação, engano e tudo mais. E uma reduzida afiliação, ou seja, o indivíduo tende a ter, se a gente for pensar na teoria do apego, um apego inseguro, meio indiferente. Então, ele não tende a ter uma constância nos seus relacionamentos com as outras pessoas. E a última característica, que é desinibição ou disinhibition, né? Então, essa característica ela tem a ver com falta de autocontrole. Então, não pensar em desinibição como sendo extroversão, tá? Então, desinibição, conforme ela é utilizada na literatura neuropsicológica, falta de autocontrole. Então, envolve impulsividade, desregulação emocional. Então, o indivíduo tem, muitas vezes, uma dificuldade muito grande de controlar a raiva. E irresponsabilidade. Irresponsabilidade? Irresponsabilidade, exatamente. Então, por exemplo, a combinação desses 3 pontos não é muito saudável, né? Não é muito saudável. Então, imagina o indivíduo ter essas características mais de predação social, mais falta de autocontrole, mas, ao mesmo tempo, ele tem boldness ou audácia, ou seja, ele não se sente amedrontado. Ele tem aquela energia para ir lá e fazer, nesse ponto de colocar em prática mesmo, né? É isso aí. Costuma ser um indivíduo mais frio, mesmo dentro de por exemplo, do contexto prisional. Comparado com outros criminosos, esse é um criminoso muito mais frio e que costuma até colocar medo nos outros prisioneiros. E essa frieza tem a ver com a questão da crueldade, de ter menos empatia, de não ter essa conexão, de modo geral. Também, mas... Talvez a combinação da crueldade com a audácia. Perfeito. Que é o que traz esse temor. E, bom, Fernando, acho que a gente pode passar para a segunda questão. Tem a ver com, você já adiantou também, você perguntou o quanto que é diferente de transtorno da personalidade antissocial, sociopatia. Pois é, tivemos umas perguntas nessa relação também, né? O pessoal perguntou, então só queria comentar que o termo científico, vamos dizer assim, da literatura científica é psicopatia, então não existem nem sociedades científicas que estudam a sociopatia, não existe nenhuma revista que publica artigos científicos com termo ou instrumentos que avaliam sociopatia,
mas existe uma sociedade científica para o estudo da psicopatia, Tá. existe um handbook da psicopatia, e existem dezenas de instrumentos que avaliam a psicopatia. Então, este é o termo oficial. As pessoas, elas muitas vezes usam sociopatia porque vem na mídia, por aí e Isso que eu ia tal. falar, acaba sendo mais uma questão de mídia, assim, de divulgação não científica. Também. Mas Nunca foi um termo oficial, então, assim, dentro da ciência? lá pela década de 60, mais ou menos, Fernando, esse termo ele era corrente porque existia aquela herança do comportamentalismo radical lá nos Estados Unidos, em que se acreditava que tudo que era comportamento poderia ser explicado pelas contingências. Então, Faz existe sentido. muito essa ideia de que o transtorno tem uma raiz exclusivamente social, o que não é verdade, dado que se sabe hoje em dia. Então, sociopatia seria uma patologia da conduta social, né? E não é o termo apropriado para designar o fenômeno. E não é isso que descreve essa condição, entendi. Faz todo sentido. Aí, Explicando assim, é simples e faz todo sentido, né? E aí, para complicar ainda mais, o que aconteceu? No DSM-5, eles adotaram o nome transtorno da personalidade antissocial. E transtorno da personalidade antissocial é basicamente a mesma coisa que sociopatia, né? É um transtorno que a pessoa tem problemas de conduta social, né? O transtorno da personalidade antissocial ele foi construído desde o início para ser um diagnóstico clínico das características da psicopatia. Só que lá no início, nas primeiras edições do DSM, os critérios eram muito difíceis de serem pontuados, no sentido de que eles talvez requeressem inferência clínica. E aí, quando ia fazer concordância entre avaliadores, os avaliadores não concordavam e tal. E aí, a partir da década de 80, com o DSM-3-TR, se não me engano, eles passaram a adotar um checklist de comportamentos antissociais. Então, o cara mentiu, o cara foi preso, o cara isso, o cara faz tal coisa. E virou basicamente um checklist de como ser um criminoso, né? Mas aí o que acontece? Aquelas características, elas são bem representativas, talvez, da dimensão desinibição. Perfeito. Tá? Mas talvez elas não capturem, por exemplo, tão bem o componente crueldade e muito pouco, ou talvez nada, do componente audácia, da psicopatia. Eu digo talvez de uma maneira mais bondosa, porque tem um monte de literatura que mostra que não funciona Não é mesmo. talvez, aqui não é mesmo, né? Não é tá mesmo. Então, mas então, no DSM, a descrição contempla esses 3 elementos aqui ou não necessariamente? Não, depois, né? os slides, eu tenho até um slide que os ouvintes podem acompanhar, mas basicamente dos 7 critérios que caracterizam o transtorno da personalidade antissocial, só tem um que talvez a gente poderia atribuir à crueldade. O restante acaba não fazendo parte, não está contemplado ali. Exatamente. Né? Tá. E aí, mas o que a gente pode, só para complementar, concluir essa parte claro. aí, faria sentido pensar que o transtorno da personalidade antissocial é uma coisa mais ampla que a psicopatia. Então, lá dentro tem todos os tipos de indivíduos antissociais, com problema de comportamento antissocial, por diversos motivos. Alguns foi porque tiveram um ambiente de desenvolvimento muito ruim, outros sofreram abuso, outros sofreram traumas, outros estão numa situação crônica de falta de acesso a recursos e tudo mais, né? E dentre todos, dentro desse grupão também tem um grupo muito específico que são os indivíduos com problemas de temperamento, que eles manifestam isso à revelia do ambiente desde muito cedo, e esses são os indivíduos que tem essas 3 características que eu comentei. Então, a gente pode dizer que a maioria dos indivíduos que têm as características psicopáticas tem transtorno da personalidade antissocial, mas o contrário não é verdadeiro. Não é uma verdade, tá. Como eu falei, explicando assim faz todo sentido, né? Até para pensar no termo e no que engloba, né? Pensando nesses 3 elementos que você trouxe aí, né? Sim, legal. Bom, e aí o pessoal também perguntou, uma dúvida que eu achei bem interessante, é quais são as características que podem estar presentes em jovens, né? Eu até quando eu fui, eu tava tomando um pouco de cuidado com as imagens que eu colocava, né? Não queria chocar, eu até coloquei, porque eu me lembrei na hora daquele filme do Anjo Malvado, não sei se você lembra desse filme antigão, já com o Macaulay Culkin, né? Que ele é mal pra caramba. Cara, é que você é da minha geração, eu tava com esse filme na ponta da língua aqui pra falar. Pois é, somos da mesma geração, né? É isso aí, porque o pessoal que é um pouco mais jovem, eles lembram mais do Precisamos Falar sobre o Kevin, né? Sim, é verdade. Mas então, esses 2 filmes, eles ilustram muito bem isso, tá? O quanto que jovens podem ter essas características, e especialmente o quanto que essas características podem se manifestar num ambiente em que há recursos, em que outros jovens se desenvolveriam sem esse tipo de problema, de comportamento e de outros traços, né? Eu vou contar muito rapidamente, assim, uma linha de investigação que traz alguns insights para a gente entender uma das coisas que acontecem assim, na psicopatia.
Então tem uma professora que é a professora Abigail Marsh, ela estuda os dois extremos assim do comportamento social. O altruísmo extremo, que é, por exemplo, quando uma pessoa se inscreve para doar um rim para um estranho, e o outro lado, que é o egoísmo extremo, falta de empatia, que é a psicopatia. E a professora Abigail Marsh, foi o mestrado ou o doutorado dela, ela conduziu um estudo que ela estava muito interessada em entender o comportamento pró-social desses indivíduos que eram muito altruístas. Depois de controlar um monte de variáveis, ela descobriu que tinha um marcador muito específico desses indivíduos altruístas, que era uma habilidade muito aumentada de reconhecer a expressão facial de medo. E aí ela comenta, assim, no podcast, no livro dela, tudo mais, que a princípio eles ficaram pensando assim, é porque essa pessoa tem mais empatia, tem mais habilidade de reconhecer expressões faciais e tal. Não, não é isso. Esses indivíduos não têm, em geral, mais habilidades, mais inteligência emocional, mais tal. Não, era específico para a expressão facial medo. Do não para as outras. do medo especificamente. Do medo. E eles estudaram a fundo isso e tal, e um argumento que tem uma raiz evolucionista é que nas espécies sociais, quando um indivíduo, um coespecífico tem o poder de machucar o outro, né, para que não aconteça o extermínio da espécie, existem mecanismos de comunicar a submissão e também de captar a submissão e cessar o comportamento violento quando ele não é mais necessário. Então, vamos pensar em cachorros. Dois cachorros brigam, né? O cachorro sente que perdeu, ele começa a ganir, ele se abaixa, faz xixi e o rabo dele fica no meio das pernas, assim, né? E o outro cachorro que está brigando, ele muito provavelmente percebe esses sinais e está tudo resolvido. Ele já aceitou que ele perdeu e tal. Na espécie humana, a expressão facial de medo também pode cumprir um papel muito importante em regular o comportamento violento em outras pessoas. Tanto a gente tem a habilidade de comunicar quando está sofrendo uma agressão, tá com dor, ou pedir para parar e tal, quanto os indivíduos agressores em geral têm um sistema de inibição da violência, que é uma herança da evolução da espécie humana, que é capaz de detectar essas pistas e fazer cessar o comportamento. Então, a maioria dos indivíduos, mesmo os indivíduos violentos, quando saem na porrada com os outros, quando já bateu o suficiente e o outro disse que tá bom, deu, tal, né, o comportamento cessa. E aí o que acontece? A Abigail Marsh entendeu que, então, os indivíduos pró-sociais, mais pró-sociais, eles tinham essa capacidade muito refinada de perceber, né, e se colocar no lugar dos outros, especificamente também no que diz respeito ao medo. Detectou que os indivíduos pró-sociais eles têm intacta e muito preservada a experiência interna do medo e tudo mais. E ela pensou, então, e se for o contrário? Se for os indivíduos que estão lá no outro extremo? Isso significa que eles têm prejudicado essa capacidade de reconhecer as expressões faciais e de experienciar medo. Experienciar medo já havia algumas décadas de estudos sugerindo que sim. Ela conduziu um estudo com... Eram 24 jovens que tinham feito coisas muito graves, comportamentos muito violentos. E ela conseguiu 2 grupos diferentes desses 24. 12 tinham características mais da psicopatia, que a gente não costuma dizer psicopatia em crianças e adolescentes, mas sim traços de frieza e insensibilidade. Tá. E 12 tinham só os transtornos de conduta sem esses traços. E aí comparou com 12 controles e fez uma tarefa em que os indivíduos eles tinham que fazer alguma coisa, classificar, acho que as imagens, se era homem ou mulher, só que disfarçado lá eram imagens de pessoas, né? Tinha expressões faciais. E aí o que acontece? Tanto o grupo controle quanto os jovens que tinham só transtorno de conduta, quando eles estavam respondendo e aparecia uma imagem com uma expressão facial de medo, tinha toda a ativação das amígdalas igual no grupo controle e no grupo com transtorno de conduta, que mostrava que eles tinham uma resposta emocional para aquela expressão facial. E aí, só que o grupo grave, que tinha transtorno de conduta mais frieza e insensibilidade, mostrava quase nada de reação, uma diferença muito, muito marcante. Na amígdala. Na amígdala. E, então, isso é uma evidência indireta de que eles não estavam percebendo aquela emoção. E aí foi iniciada uma série de investigações. Hoje em dia já tem até meta-análise, então, sobre o assunto. Tanto com adultos quanto com jovens. E que esse efeito é um efeito que já foi detectado em diversos estudos. Inclusive, a Abigail Marsh, no livro dela, ela tem uma foto que ela aplicou uma escala num desses jovens, uma escala que era sobre alguns aspectos da personalidade e tal, e tinha um item que dizia alguma coisa assim, eu sinto medo. E aí tinha a escala de resposta, o jovem tinha marcado lá, discordo totalmente, e tinha escrito assim,
não sinto, nunca senti, zero medo. É isso. Então, agora tente imaginar a gravidade disso quando você pensa que você está tratando de um indivíduo que ele não entende o que está acontecendo com o outro quando ele está fazendo alguma coisa de muito ruim, terrível de para aquela outra terrível. pessoa. Não tem o O controle, Rob, né? Não tem a barra para ele perceber isso, ele continua fazendo. ele acha que ele entende o que é o medo, mas ele não entende. Então, o Robert Hare, por exemplo, ele conta que ele estava entrevistando um estuprador em série e ele perguntou pro cara, mas por que você fazia isso com aquelas moças? Você não percebia o quão amedrontadas elas estavam? E ele respondeu assim, eu mesmo já senti medo e não acho que é grande coisa. Provavelmente Mas ele não está falando do mesmo medo do que mesmo aquelas medo moças. que elas sentiram, ou até de experienciar o medo de forma, né, mais profunda. Entendi. E Exatamente. isso justifica, assim, isso explica parte do fenômeno, né? Isso explica parte do fenômeno. Por que esses indivíduos minimizam, por exemplo, o mal que eles causam a outras pessoas. Mas assim, né, você vê que a gente sempre vem falando isso aqui, né, a gente fala bastante de saúde mental, psicologia, estudo, o quanto um grupo de evidência vai mostrar isso, quando você fala, faz todo sentido, assim, na perspectiva da pessoa não se dá conta do mal que ela tá fazendo, vamos pensar assim, mas você percebe que é uma reação que você falou, não tinha uma ativação, né, uma reação ali, que não é porque ele não tá querendo, porque ele não tá se percebendo, realmente ele não tem ativação daquela região, né. Exatamente, então tem uma base biológica. Biológica. Esse é só um dos caminhos investigativos, porque tem todo um conjunto de outras áreas investigativas sobre estruturas pré-frontais e corpo caloso, muitas outras áreas que se sabem que tem uma diferença no grupo clínico quando comparado com grupos controles. Tá, muito interessante, cara, muito interessante. Uma característica que é assim, bem marcante quando comparado, por exemplo, a gente pensar nesse fenômeno em jovens, né, é o quanto que muitas vezes quando você tem um indivíduo que tem um transtorno de conduta, por exemplo, muitas vezes o jovem ele tem problemas de agressividade e tal, porque ele é muito reativo, ele é muito nervoso, ele é assim esquentado, então ele acaba brigando com outras pessoas, ele guarda rancor, ele é vingativo e tudo mais. Esse é o tipo de agressão que se chama agressão reativa e a maioria de nós, se em algum momento a gente brigou com outra pessoa, disse alguma coisa que não deveria e tal, foi no contexto em que estava motivado por afetos negativos. Mas tem um outro tipo de agressão que é a agressão proativa ou instrumental. Essa agressão é uma agressão que tende a ser mais fria. Tá. Ela acontece mesmo quando o agressor não conhece a vítima, não tem vingança, não tem nada contra aquela pessoa, né? E ela acontece no objetivo de conseguir alguma coisa, usar a agressão para conseguir alguma coisa, como, por exemplo, coagir outra pessoa, assalto à mão armada, violência sexual, um monte de outros comportamentos que acontecem. E esses comportamentos, quando eles acontecem em jovens, especialmente quando os jovens têm muito disso, os jovens que têm problema de conduta, eles tendem a estar associados a scores mais altos nesses instrumentos que avaliam os traços da psicopatia, né? Traços de frieza e insensibilidade. Então, a agressão instrumental ou proativa, ela costuma demarcar um subgrupo de indivíduos que são mais agressivos, mais violentos, menos empáticos do que os demais indivíduos. E tem mais a ver com essa falta de motivação, talvez conhecimento, mas não tem uma questão assim, de uma agressão física ou mais. Isso as duas podem ter. Pode ter as duas. As duas. Já um indivíduo, seja um jovem ou um adulto, um indivíduo que tem problemas de comportamento social, mais esses traços, Tá. ele vai tender a ter as duas. Mas o diferencial é que ele tem mais do comportamento agressivo instrumental proativo que não é necessariamente observado nos outros indivíduos que não têm esses traços. O pessoal comentou também sobre a questão diagnóstica e tal, né? E lá no DSM-5-TR tá escondidinho lá. O que tem de mais perto, na verdade, do diagnóstico dessas características da psicopatia, especialmente a crueldade, está lá no transtorno de conduta, é um especificador chamado com emoções pró-sociais limitadas. Então, são 4 características, que é a ausência de remorso ou culpa, insensibilidade ou falta de empatia, despreocupação com desempenho ou afeto superficial ou deficiente. E aí se aplica esse especificador no jovem que tem transtorno de conduta quando estão presentes pelo menos 2 dessas características. E é bem interessante, sim, o rótulo com emoções pró-sociais limitadas. Sim, porque seria dentro do transtorno de conduta com esse especificador de emoções pró-sociais limitadas, é isso? Isso, e ver que usa um rótulo que é um pouco mais positivo, em vez de dizer com traço de psicopatia, fala com emoções pró-sociais limitadas, ou seja, parece algo que deveria ser desenvolvido, certo? Dá a noção de um entendimento melhor da situação do jovem. E, de fato, essas coisas poderiam ser desenvolvidas. Esse talvez é o diagnóstico mais perto da psicopatia. Tá.
Uhum. E daí, não sei se você vai falar agora, vai vir depois, que inclusive teve uma pergunta sobre tratamento, né? Sobre essa ideia de tratamento, será que ele vai conseguir desenvolver isso? A gente tá falando de uma questão ali biológica, já complica um pouco mais, né? Então, Fernando, pergunta sobre se a psicopatia é tratável de fato. Eu separei aqui uma revisão da literatura sobre tratamentos e tal. Tem outras revisões, essa aqui foi publicada em 2018, tem uma revisão que não é necessariamente sobre tratamento, mas tem uma seção que revisa estudos um pouco mais depois deste artigo. Eu posso também colocar o hiperlink para o pessoal acessar. Mas nessa revisão da literatura de 2018 foram apontados muitos resultados mistos. Então, algumas intervenções funcionando, outras intervenções não. Em geral, as intervenções são protocolos padronizados com números de sessões. Tá. Algumas delas são em grupo, outras são individuais. E os resultados, eles são bem diferentes de uma para outra em todos esses artigos que já foram publicados. Uma coisa que chama muita atenção é a presença de efeitos iatrogênicos em algumas intervenções. Iatrogênico é quando uma intervenção tenta tratar uma condição e o efeito é o contrário, ou seja, piora. Piora a situação. Piora a situação. Então, tem algumas intervenções que isso aconteceu. Uma delas é uma intervenção do Harris, Rice e Cormier, em 1992, se não me engano. Foi até um estudo que eu acho que, do ponto de vista ético, hoje em dia, o pessoal comenta que ele não seria aprovado. Era uma colônia de tratamento. E o que eu sabia desse estudo era que nessa colônia de tratamento, alguns dos indivíduos que participaram do estudo passaram por violência, não foram muito bem tratados lá. Mas neste estudo aqui, nessa revisão, eles também comentam que eles utilizaram alguns tratamentos não convencionais na época, os indivíduos tomaram psicotrópicos e tinha umas intervenções que eles faziam atividades nus, então umas coisas muito diferentes assim que eles estavam experimentando. E aí o grupo que passou por essa intervenção, os indivíduos que eram psicopáticos, eles tinham aumentado a reincidência quando acho que eles fizeram follow-up 10 anos depois, se não me engano. Caramba. Os indivíduos que não eram psicopáticos tinham melhorado, a reincidência tinha diminuído, mas os indivíduos psicopáticos aumentou um bocado. E aí tem outros estudos que encontraram resultados parecidos. Só as dificuldades na área são que nem sempre as intervenções... Os alunos na graduação eles perguntam como que é a intervenção, o que tem que fazer. Os estudos não contam exatamente qual foi o protocolo. Qual o protocolo utilizado, exatamente, né? Exatamente. Qual que foi a sequência, as técnicas que foram utilizadas, sessão a sessão e tal. Não é simplesmente, foi uma abordagem cognitivo-comportamental. Não é isso. Tem que ter uma estrutura, tem que ter um conjunto de tarefas, habilidades a serem desenvolvidas, tudo mais. É isso que eles fazem nas intervenções. E aí algumas intervenções funcionaram, mas mesmo assim não tem publicados os protocolos para a gente saber exatamente. Então, o que essa revisão sugeriu é que muito provavelmente serão mais bem-sucedidas em intervenções que elas levem em consideração os comportamentos graves específicos que aquele indivíduo cometeu e por quê, o que aconteceu, a história de vida dele e tal. Porque boa parte dessas intervenções é o mesmo protocolo para todos os prisioneiros, quer seja individual, quer seja coletivo, né? Por questões de padronização, inclusive, para poder comparar, claro, né? É para poder fazer o estudo, né? Exatamente. Mas aí, assim, os resultados não são tão consistentes até o que a gente tem até o momento. Os resultados não são tão consistentes. Uma coisa para a gente pensar é que todos os transtornos da personalidade são deficiências crônicas socioemocionais. São condições crônicas de limitação socioemocional. Então, os indivíduos eles têm dificuldade de regular as emoções, de engajar com os outros, de praticar amabilidade e tudo mais há muitos anos. Se você entender desse jeito que são limitações socioemocionais, as competências socioemocionais são desenvolvíveis em todos os momentos do ciclo vital. Então, existem algumas coisas que podem ser abordadas em termos de intervenção. Se a gente for pensar que, por exemplo, vamos supor que alguns problemas criminosos sejam o principal do indivíduo e que talvez ele cometa isso usando substâncias. Se ele cessar o uso de substâncias e diminuir o comportamento antissocial, talvez ele já perca... Talvez um monte de outras coisas já diminuam e o score dele, por exemplo, na escala RE, já diminua também. Tá. Então, não é preto no branco, 8 ou 80 é tratável ou não, melhorou, 100% ou não melhorou. São níveis. Tá. Né? A psicopatia é em termos de níveis. Então, as intervenções elas têm que ser pé no chão e imaginar que elas vão reduzir níveis.
de patologia, Uhum. certo? Vai trabalhar em algum aspecto uma redução de danos aí, mas também é um processo, obviamente, você falou de transtorno de personalidade, todos eles vão ter uma dificuldade aí, né? Mas ainda assim, em outros a gente tem alguns estudos ou até algumas intervenções mais sistemáticas que funcionam, tem uma eficácia um pouco maior, mas também não são todos, né? Mas nesse caso da psicopatia ainda é algo que, assim, esse protocolo ou tipo de protocolo ainda está sendo pensado e você tem algumas possibilidades de ação, então. Isso, exatamente. Uhum. E assim, só para reforçar essa história dos níveis, se o indivíduo não é um psicopata criminoso, se ele é, por exemplo, um indivíduo na população geral que nunca cometeu muitos crimes, provavelmente o score dele na escala Hare vai ser menor. Sim. Ou seja, talvez ele não seja tão psicopático assim, por esses critérios mais clássicos, né? Uhum. E alguns estudos eles sugerem que os indivíduos que têm scores mais baixos, mais moderados, talvez eles tenham um benefício maior do que os indivíduos que têm um score mais alto. Ou seja, as intervenções elas podem ter um impacto diferente dependendo dos indivíduos, né? Uhum. Até porque os indivíduos que pontuam muito alto em psicopatia, eles são menos propensos a se engajar em intervenção. É. Então, os indivíduos que têm um score mais moderado, vamos dizer assim, talvez esse indivíduo que você está pensando, será que eu conheço alguém que tem essas características, que é da população geral e tal, que não está preso nem nada, Uhum. né? Talvez esse indivíduo tenha um pouco dessas características. Esse tipo de indivíduo talvez se beneficiasse mais de intervenção. Talvez a intervenção surtisse mais efeito para ele, Uhum. né? Uhum. E os jovens também. Os jovens que não fizeram coisas tão graves, claro. Sim, que até do ponto de vista de personalidade, de comportamento, estão em desenvolvimento, né? Então você teria uma chance maior de alguma mudança mais significativa, né? Também isso. A gente tem uma janela maior para poder a mudança acontecer, né? Bem legal. Fernando, o pessoal também perguntou se todos os assassinos em série são psicopatas, né? Lá nos stories. Né? Essa é uma dúvida que eu confesso que eu também tenho. Assim, agora que chegou, eu falei, é uma pergunta interessante mesmo. Tá. Bom, eu lembro que eu li numa revisão da literatura uma vez que existiam algumas características que eram típicas assim de indivíduos que cometiam crimes em série, né? Então, uma delas era companhias antissociais. Em geral, esses indivíduos cresceram num ambiente que não é o melhor ambiente de desenvolvimento, né? Outro era traumas, então abuso sexual, psicológico, físico. Outra era doenças ou traumatismo craniano, coisas que tinham modificado o desenvolvimento do indivíduo, alguma doença orgânica, alguma coisa assim. E por fim, transtornos de personalidade. Tá? Então vejo que é muito grande o leque de elementos causais para o crime em série, né? E aí a psicopatia é um dos elementos lá nos transtornos da personalidade, né? Então, sim, a maioria dos assassinos em série pontua alto num instrumento como a escala Hare de avaliação da psicopatia, mas não quer dizer que todos vão pontuar. Porque crime em série, é preciso primeiro ter um entendimento de que tudo que é tipo de problema grave de comportamento, como, por exemplo, crime em série ou outros fenômenos parecidos, muitas vezes envolvem mais de um transtorno mental. Então, não é um transtorno apenas a causa de tudo aquilo, né? Tem mais um monte de causas. Muitas vezes as pessoas acham que o crime em série tem um elemento causal que foi uma coisa que o pai ou a mãe fez lá na infância. É uma coisa, né? É uma coisa só que se aquilo não tivesse acontecido, tudo teria mudado. E não é uma soma de muitos elementos. Então é como se fosse colocando cartinhas numa urna ou num pote de vidro e aquilo foi enchendo. Várias coisas são essas cartinhas, vários eventos são. E a psicopatia é uma delas. Então, a psicopatia, com certeza, ela está presente, né? Mas não quer dizer que outros transtornos não estejam. Mesmo os criminosos em série psicopáticos, muitas vezes eles têm outros transtornos, como, por exemplo, se é um predador sexual, ele vai ter, provavelmente, algum tipo de transtorno parafílico. Ele pode ter outros transtornos de problema de comportamento, humor, dependência de substâncias. Então, não é raro que um assassino em série tenha lá 3, 4, 5 diagnósticos diferentes, né? E aí você pode ter também, o pessoal está me perguntando muito sobre o Ed Gein. Eu lembro da história mais ou menos do Ed Gein, mas não assisti a essa série nova. Eu também não assisti. Da Netflix, mas eu lembro que o Ed Gein, ele tinha um perfil assim de transtorno bem mais próximo da esquizofrenia, né? Então, ele ilustra o caso de que alguns assassinos podem ter outros transtornos graves que não a psicopatia. E mesmo assim em nível, né? Então, o indivíduo pode ter, por exemplo, esquizofrenia, um nível intermediário de psicopatia, um transtorno de humor, dependência química. Então, cada indivíduo vai ter o seu kit de transtornos. E essa combinação aí, sim, ela vai ter uma característica até comportamental, de relação um pouco diferente, né? Até como isso vai se manifestar, né? Pela combinação que o sujeito está tendo, né? Exatamente.
E aí o que uma revisão de literatura mostra é que os assassinos em série, em geral, eles têm um histórico de abuso físico, sexual e ou psicológico. Uhum. Mas isso não é uma pré-condição, por exemplo, para a psicopatia. Psicopatia tem vários estudos mostrando que... Pensa lá no Anjo Malvado, vamos retomar. O Anjo Malvado, ou precisamos falar com o Kevin, né? Você pode ser um indivíduo que cresceu numa família, classe média, tudo certo, né? Tinha colégio, tinha comida em casa, Sim. não passou nenhuma necessidade específica, não sofreu nenhum abuso, nada. Mesmo assim, ele tem um temperamento muito difícil, né? Veja que tanto o Anjo Malvado, lá o Macaulay Culkin, o personagem do Macaulay Culkin, o Anjo Malvado, quanto o Kevin do filme, eles tinham esse temperamento destemido que a gente comentou agora há pouco. Isso é verdade. Uhum. Né? Então, eram indivíduos que eles não manifestavam nenhum tipo de apreensão frente à possibilidade de punição. Então, em geral, é isso. É muito comum que os assassinos em série sejam psicopáticos, mas não que todos eles sejam. Uhum. Até aí, já complementando, eu não coloquei aqui, mas alguém me perguntou sobre o Jeffrey Dahmer, né? Se o Jeffrey Dahmer... Isso. Foi esse story, inclusive, que foi censurado no Instagram. Ah, tá. Eu estava também perguntando qual foi o story que sumiu, mas é verdade, foi esse. Bom, o Jeffrey Dahmer tem uma entrevista no YouTube que fizeram quando ele estava na prisão e tá os pais dele lá. E dá para ver, o Jeffrey Dahmer ilustra muitas coisas nessa entrevista. A primeira é que pergunta para ele se ele culpava os pais ou o desenvolvimento dele, alguma coisa, pelos problemas que ele tinha apresentado. Uhum. Ele disse que não, que os pais dele sempre foram muito bons com ele. Fala isso assim numa franqueza. Outra coisa é que o Jeffrey Dahmer tinha claras características de transtorno da personalidade esquizoide, que é um indivíduo que tem um distanciamento emocional, um desinteresse por estabelecer um elo emocional com as outras pessoas. Esses indivíduos, eles costumam ser solitários, eles têm hobbies solitários, trabalhos solitários, pouco suporte social, uma vida mais solitária e tal. E o Jeffrey Dahmer tinha essas características. E o Dexter lá da série também tem essas características. Pois é. Você sabe que eu quero saber sua opinião sobre o Dexter, tá? Eu confesso pra você que eu maratonei Dexter esse ano, assisti tudo. Ah, é? Eu assisto na academia, quando eu tô no avião, quando eu tô indo dar curso, e quando eu tô fazendo cardio. Eu nunca tinha assistido o Dexter. Eu falei, quer saber, eu vou dar benefício da dúvida que eu vou assistir. Cara, Eu tenho ainda assistir agora, faz umas 2 semanas, a última Ressurreição lá, que é a última série. Só não assisti o Pecado Original, que não me interessou muito. Mas eu quero, se você quiser falar agora, depois, quero muito saber sua opinião. Eu tenho algumas considerações, mas não sou um expert no assunto aí, né? Cara, você sabe mais que eu, então. Eu que tenho que perguntar para você. Mas o Jeffrey Dahmer, então, tinha as duas coisas, né? Provavelmente, personalidade esquizoide e psicopatia. E o Dexter, eu vejo o score dele em psicopatia bem menor do que o Jeffrey Dahmer, por exemplo. E também um possível transtorno da personalidade esquizoide. Eu vejo que ele... né? Vamos lembrar lá, uma das coisas que acontece na psicopatia é essa limitação de empatia afetiva, né? Que é a habilidade de você conseguir sentir, experienciar os sentimentos das outras pessoas. Mas tem um outro componente da empatia, que é a empatia cognitiva, que é você ter um entendimento de quais são as emoções que as outras pessoas estão experienciando, saber nomear elas, identificar, né? E veja, um indivíduo que é manipulador, ele não tem esse prejuízo, ele consegue identificar a vulnerabilidade nos outros, ele lê as outras pessoas como se fossem livros. Né? Lembra que tem uma cena daquele filme Prenda-me se for capaz, que o Frank William Abagnale Jr. está tentando decidir qual que era a pessoa que atendia no banco que ia cair no golpe dele, ele escolhe a moça mais simpática. Isso é verdade. Então veja como ele tem uma habilidade muito boa de entender a mente das outras pessoas. Né? Sim. E aí o que acontece? Quando a gente vai para o transtorno da personalidade esquizoide, começa a ter prejuízos de empatia cognitiva. Né? E o Dexter, em várias partes daquela narrativa da série em primeira pessoa, a gente vê esses prejuízos. Quando ele, por exemplo, questiona o que a namorada dele está querendo dizer com aquilo, por que ela está sorrindo, o que ele deve dizer agora. Tem horas que ele fala, é assim que eu deveria agir, então, nesse momento. Ele olha... O que uma pessoa normal deveria fazer. Então, um indivíduo psicopático que tem empatia afetiva prejudicada, mas empatia cognitiva preservada, não tem esses questionamentos. Ele sabe muito bem, ele escolhe as outras pessoas para predar elas, né? Para extrair o que puder delas, exatamente porque sabe o que elas estão pensando, apenas não se importa com isso, apenas não sente. Então, o Dexter, eu vejo um score em psicopatia bem mais baixo,
Uhum. e algumas características esquizoides. Tá. Mas é um personagem complexo, é isso. Os indivíduos que são mais complexos têm mais de uma Sim, questão. e até porque ao longo. Claro, né? É uma série, né? A gente tá falando de uma coisa que é um personagem que tem que vender também, né? Um Exato. personagem que tem que atrair o público, não tem que ser real, né? Como diz o Gaveta, né? A diferença entre realidade e ficção é que a ficção precisa fazer sentido, né? Então, assim, a realidade que se dane, né? A ficção precisa fazer sentido. É isso aí. Mas eu tô falando porque, assim, ele demonstra em alguns momentos ao longo, ele vai desenvolvendo, entre aspas, uma certa empatia. Ele não chega a ser, mas para algumas pessoas, sobretudo com as pessoas próximas dele, né? Sobretudo com a irmã ali, depois com o filho, né? Enfim. Gente, tô dando um monte de spoiler aqui, se você não assistiu ainda, desculpa, tá? Mas ele demonstra, assim, alguma questão ao longo da série. Mas no final, agora, até na última temporada, acho que ele mostra, assim, quem ele é e acabou, né? Assim, cena final, inclusive, é isso, né? Mas eu fiquei um pouco na dúvida em relação a isso, mas acho que você falou, até devido a outras características que ele tem, e talvez ter essa pontuação mais baixa, esse nível aí um pouco diferente, talvez, ou como ele se manifestava isso, né? Que muita gente, como eu adoro o Batman, né? Muita gente faz o paralelo dele com o Batman, assim, ele só mata quem é serial killer, então tá tudo bem. Uhum. O Batman também, ele não mata, ele só causa traumatismo craniano, né? Então tudo bem, né? Então, assim, acho que tem essa característica, mas, assim, em termos de personagem eu até gostei, eu gosto dele, assim. Eu achei que eu ia gostar mais da série, achei que ia ser mais impactante, mas tem que lembrar que é uma série já um pouco mais antiga, né? Que a narrativa era diferente, né? Então leva esse coisa, que nem quem for assistir Friends agora não vai achar muita graça, né? Naquela época fazia sentido, agora talvez não faça tanto. Mas você percebe essa característica ou não? Ele nem demonstra o que você, na sua percepção, assim, ele demonstra as pequenas características de empatia, assim, ou é muito mais um falseamento dele ali, na sua percepção? Então, Fernando, eu tendo a confiar mais na sua impressão na série, porque você maratonou e eu faz muito tempo que assisti, e acho que foram Tá. só 2 ou 3 temporadas. Ah, tá. Confio Então talvez eu já te mais. dei um baita spoiler aqui, ou você já sabia de algumas coisas que eu falei? Não, algumas delas eu não sabia, não. Ah, meu pai do céu. Que vacilo. Ah, então eu estraguei a série pra você, desculpa. Não, tá tudo certo. E eu queria complementar também pro pessoal que tá ouvindo aí, as séries elas têm a licença poética de Perfeito. apresentar o personagem do jeito que quiserem e elas podem ser legais de qualquer jeito. Tenho certeza que o Dexter é uma série incrível. Eu acho que assim, eu assisto pra me divertir, né? Eu não assisto para analisar. Claro, a gente é psicólogo, a gente olha alguns pontos, né? Mas é diferente mesmo quando é um seriado, ou seja, uma ideia de um documentário baseado numa história de alguém, mesmo assim ele tem uma narrativa que vai te levar por um lado, ele vai falar o que ele quiser, né? Mesmo sendo baseado num personagem, numa pessoa real, né? Sim, sim. Uhum. É. Mas obrigado então por tirar minha dúvida e desculpa se eu estraguei sua experiência aí, mas vale a pena assistir, tá? Até o final. Imagina, cara, de forma alguma. Bom, Fernando, acho que a última pergunta, na verdade a penúltima, seria se os indivíduos psicopáticos possuem insight, né? Então, eu achei uma pergunta muito interessante, porque Achei interessante também. Uhum. em 1944, um pesquisador americano chamado Harvey Cleckley era um psiquiatra clínico. Ele publicou um livro chamado The Mask of Sanity, A Máscara da Sanidade, em que ele descreveu, foi a primeira descrição, assim, com critérios, o que seria a psicopatia. E eu coloquei aqui nos slides para o pessoal ver depois, que a perda de insight específico seria uma das características da psicopatia. Ele conta que essa perda, assim, específica aconteceria porque, por exemplo, diferente de ele compara muito com um indivíduo com esquizofrenia. Um indivíduo com esquizofrenia não tem muita noção do transtorno dele, não tem muita noção de várias coisas, tem uma desconexão com a realidade, né? O indivíduo psicopático, ele tem uma noção de muitas coisas. Então, pode se manifestar como se fosse um indivíduo plenamente racional, comentar a respeito dele mesmo como se estivesse fazendo uma análise psiquiátrica muito técnica. Então, ele tem uma boa noção de muitas coisas que estão acontecendo com ele, só que talvez tem uma pobreza emocional, mesmo quando ele descreve muito bem aquilo que está acontecendo, como, por exemplo, eu estou falando disso lembrando da entrevista do Jeffrey Dahmer, que eu comentei. É uma franqueza brutal, ele assume tudo, assume a responsabilidade por tudo e tal, mas numa frieza que mostra que ele não está entendendo muito bem o que ele fez, a dimensão do que ele fez, não está percebendo da mesma forma como os outros indivíduos percebem. Então, tem insight para algumas coisas, mas talvez não tenha a plena noção, a dimensão, a extensão do problema. E como a gente comentou antes, né, tem alguns componentes como essa dificuldade de experienciar o medo, de identificar ele nas outras pessoas, que com certeza acarreta uma pobreza emocional para várias outras coisas, né? Inclusive, uma das coisas que estão comprometidas são os julgamentos morais muito distorcidos
Então o indivíduo tem uma moralidade que ela é muito maleável, e se o indivíduo tem uma moralidade muito maleável, ele acha que está tudo bem, que aquilo é comum, que aquilo não é nada demais, então não vai perceber o problema dele da mesma maneira. É o caso do Dexter. Do Dexter. Né, assim, tipo, poxa, mas tô fazendo um bem pra humanidade, né? Ele tem uma justificativa, não sei se é nesse sentido, mas ele tem uma justificativa porque ele faz, né? Verdade. Isso até acho que é um elemento que eu acho que é diferente no Dexter quando comparado com o assassino psicopático. Porque como a gente estava vendo antes, estava comentando, uma distinção, assim, uma característica muito marcante na psicopatia é esse comportamento agressivo instrumental e proativo, que é a pessoa não tem nada contra aquela pessoa, não conhece nem nada, mas vai lá e comete um ato de violência muito grande, totalmente desnecessário, e a vida continua pro agressor como se nada tivesse acontecido, né? E o Dexter, a gente vê que ele é meio que um justiceiro. Então ele tá fazendo tem uma temporada que resposta, chamam ele de Batman, ele é o justiceiro noturno, tem o nome que colocam nele lá. Então os comportamentos violentos dele tem um pouco mais, assim, também desse comportamento reativo, né? Porque vê que se ele está escolhendo essas pessoas é porque ele está achando que aquilo que elas fazem é moralmente errado. Ele tem algum tipo de resposta, assim, emocional ou alguma coisa com relação àquelas pessoas. Não é o típico comportamento proativo que você vê no assassino em série que vai lá e sequestra uma pessoa aleatória e faz coisas horríveis com aquela pessoa. E fico me perguntando também, acho que você trouxe esse ponto, claro, de novo a gente está debatendo uma ficção, autoficção, mas alguns pontos, porque ele segue o código, né? Que o pai dele deu para ele, né? Então, assim, tem muito isso, né? Ele tem esse lance de, olha, é o código, tanto é que o tempo todo ele fala o código. Olha, eu não vou dar outro spoiler então, mas cara, assiste a última. É que você tem que assistir a penúltima e a última, que é o Sangue Novo lá e o Ressurreição, né? Porque tem algo que eu considero muito improvável de acontecer, assim, na última temporada, tá? Mas ele segue muito essa questão do código, né? Então, assim, meio que como se tivesse um valor moral mesmo que ele faz, né? Meio que o pai dele falou, já que você faz isso, então vamos levar isso para um lado funcional, né? E ele é meio que ensinado a fazer dessa forma, né? Então, assim, não sei o quanto isso seria possível, na verdade, né? Tô pensando aqui no sentido de insight ou no sentido de motivação, de pulsão da pessoa ali, de impulso, né? Da pessoa. É meio que assim, ele foi educado, ele foi ensinado a fazer dessa forma para que pelo menos, já que ele vai matar mesmo, ele mate alguém que tecnicamente mereça morrer, né? Sim, na visão de um pai que era um policial, né? Não, a mensagem principal é que tudo é possível em termos de comportamento humano e transtornos. Então, todas as combinações são possíveis, todas as combinações de transtorno mais história de vida diferente são possíveis. Né? Então, o Dexter tem uma história única, mas é tão única quanto quando você vai atrás e descobre que um outro assassino também tinha experiências muito idiosincráticas. Né? Então, Tá. O Dexter tem toda a licença de ser o Dexter. Tá. E é um personagem legal pra caramba. Agora, você falou, tinha uma pergunta da escala Hare, ela é utilizada assim para pensar num diagnóstico, chegar numa condição dessa. Tem essa escala que, pelo que você falou, tem vários estudos, né? Mas existem vários outros elementos, quer dizer, um processo longo, como muitas vezes um processo de transtorno de personalidade, é um processo um pouco mais longo de acompanhamento. Você tem essas dificuldades também para pensar no diagnóstico? Sim. Então, os instrumentos de avaliação dessa área no Brasil, eles são bastante limitados. Quando você compara com, por exemplo, Estados Unidos e Canadá, tem toda uma família de instrumentos da escala Hare. Lá, a escala Hare é o principal instrumento utilizado para avaliação em contexto forense. Então, por exemplo, a gente está falando de prisioneiro, está falando de gente que está passando pelo sistema judiciário. Tá? E aí tem outras versões desse instrumento que são para grupos mais específicos. Então, por exemplo, para adolescentes de 12 a 18 anos, para crianças até 12 anos. Aí tem uma versão que é screening version, que é para não tem os itens criminosos, então é para a população geral. Por exemplo, psicólogo atender na prática clínica e tal. O que acontece é que não tem essas versões aqui no Brasil. No Brasil disponíveis, não são comercializadas aqui e tal. Até teve a escala Hare, né? Ela não está mais na lista de instrumentos. Eu acho que talvez sejam as normas que precisaria atualizar. Não é fácil de fazer. É uma escala normas. que, obviamente, eu nunca usei, assim, né? Não é da minha área específica ali, mas acho que ela não está mais favorável, você está dizendo, né? Assim, em termos de norma, né? Ela é um ótimo instrumento, é utilizado no mundo inteiro. A questão é que para fazer as normas dela, ela é uma entrevista. É muito demorado. E para fazer normas você precisa de muitos casos. E a gente está falando, assim, de fazer pesquisa em contexto prisional do Brasil, que é muito difícil o acesso. E você coletar meia dúzia de pessoas já leva muitas horas. As normas em outros países têm milhares de pessoas.
nas normas. Eu me lembro no meu doutorado, que eu fiz com pacientes esquizofrênicos, e eu tinha que aplicar o Rorschach, né, que eu estava usando o Varteg, já demorava pra caramba, tinha paciente, nossa, que eu demorava 3 horas com um paciente, porque até eu conseguir, né, até o paciente se disponibilizar, tal, enfim, já era difícil conseguir a população, né, imagina essa situação, eu me lembro que eu orientei um estágio, que era um estágio dentro de um contexto prisional, tal, e que era muito difícil também, assim, até de acesso, quanto mais às pessoas que estão lá, assim, aos prisioneiros mesmo, né, assim, ainda mais difícil, né, imagino, é uma amostra bem específica e bem de difícil acesso, né. Com certeza, acho que o exemplo que você trouxe é excelente. É uma dificuldade muito parecida com a dificuldade de aplicar um instrumento projetivo, que demanda Sim. muito mais tempo, que requer entrevista, né, e tal. Uhum. E ainda a escala Hare, como é para contexto forense, a mentira é muito comum nesse ambiente. Sim. Então, não dá para acreditar em tudo que a pessoa fala durante a entrevista. Todas as informações que são coletadas na entrevista são comparadas com outras fontes para saber o que é verdadeiro e o que não é. Até tem itens sobre mentira que é pontuado a partir de discrepâncias muito graves. Então, por exemplo, pode muito bem acontecer que o indivíduo diz assim, não, eu nunca cometi crime nenhum, eu tô aqui porque foi meu primo, eles me confundiram e tal. E aí você vai olhar o arquivo e diz lá que é a evidência de DNA que condenou ele. Isso tem muito em filme e na literatura, né? Quando a galera entra, assim que você fez. Não, aqui todo mundo é inocente. Tem muito essa, sei lá, brincadeira, mas essa crença aí, né? Mas justamente isso, né? Se as pessoas... A gente tá falando do contexto prisional, mas as pessoas mentem em qualquer contexto, né? Também, então, assim, né? Sim. Mas ainda mais, não só nesse contexto, mas esse contexto se chama high stakes. Todo contexto que você tem incentivos é um contexto que a mentira pode surgir. Por exemplo, uma entrevista de emprego, Perfeito. Tudo aquilo que você tem incentivo, algum tipo de recompensa, de acordo com como você vai sair, né? Mas o que eu quero dizer com tudo isso é que é bem complexa. Então, a coleta de dados da escala Hare não é que não está aprovado, é um instrumento ruim. Não, realmente é o instrumento mais utilizado para a população forense, né? Daí o que tem no Brasil disponível no momento, tem o MMPI 2RF, que a Rograph lançou não faz muito, que tem escalas que podem avaliar psicopatia. O MMPI 2RF tem até escalas de validade do protocolo, para invalidar o protocolo na presença de respostas muito incomuns, desviantes, tal. Nós falamos dele, nós faço lives às segundas-feiras, O Lucas. né, com o Lucas. É isso aí. E a gente fez uma que a gente falou do MMPI, realmente. Legal. E tem o instrumento do Lucas, o IDCP2, né? Então o IDCP2 está disponível pela Rograph também. E o Lucas, ele tem uma escala, é uma seleção de itens do IDCP2 que dá um score de psicopatia alinhado com a seção 3 do DSM-5-TR, tá? Que essa é a outra possibilidade que eu ia apontar. Então tem MMPI, IDCP2 e a seção 3 do DSM-5-TR, que lá consta no transtorno da personalidade antissocial, um perfil dimensional nos 5 grandes fatores do PID-5, que são os 5 fatores do mal, vamos dizer assim. E tem o especificador psicopático. Lá está escrito que uma variante do transtorno da personalidade antissocial mais grave é a variante psicopática, que além das características do transtorno da personalidade antissocial, envolve um temperamento destemido, desinibição, não me lembro como é que eles comentam lá, mas um desapego emocional. Então, essa é uma possível ferramenta para avaliar a psicopatia, esse diagnóstico da seção 3. E, cara, eu tenho até uma pergunta que apareceu, mas que é o que tá aí no slide. Era justamente o que eu ia falar. Ele mostrou para quem não tá vendo aqui, por que a gente tem tanto interesse... Essa frase tá ótima, porque temos tanto interesse pela maldade humana. Né? Porque... E até assim, até se contextualizar, realmente a gente recebeu muita pergunta, né? Eu tô participando ali do Prêmio MPB, que é o Prêmio Melhores Podcasts do Brasil, e a gente ficou entre os 3 finalistas de saúde mental. Massa. E ficou lá em torno de 90 pontos, assim, né? A categoria mais votada, que ficou com mais de quase 2.000 pontos, é a de crimes reais. Né, são os podcasts mais ouvidos, né? Eu não tenho absolutamente nada contra, né? Eu acho que podcast é podcast, né? Mas eu acho interessante isso, né? Assim, eu até cheguei a comentar isso no Instagram, assim, né? Realmente é algo que atrai, também pode ser que o ouvinte se mobilize mais naquilo, mas dizendo especificamente assim, há um interesse, né? Querendo ou não, eu vi que você conhece o Gaveta, que é um youtuber que fala também de edição de vídeo, de cinema, e ele fez um vídeo, por que a gente gosta tanto de vilão? Enfim, foi na época do primeiro filme do Coringa, inclusive, né? Então... Enfim, temos alguns motivos, tem alguma evidência, algum estudo para mostrar isso, para justificar isso? Poxa, primeiro, parabéns. Espero que você vença.
Vamos lá, tamo junto, obrigado. Top 13, se não conseguir nesse ano, quem sabe no próximo, e é isso aí. Com certeza. A coisa só tende a melhorar. Fernando, então, é uma pergunta bem interessante mesmo. Eu mesmo já me fiz essa pergunta muitas vezes. O caso, por exemplo, da professora Abigail Marsh, ela começou a estudar o comportamento altruísta extremo, porque ela sofreu um acidente nos Estados Unidos, o carro dela rodou numa pista que era tipo a Bandeirantes, com 5 faixas. Ela estava na faixa da esquerda, com o carro dela apontado para os carros que vinham. Era à noite, e ela não conseguia tirar o carro dali, e os carros vinham e desviavam na frente do carro dela. E ela estava assim, crente que ela ia morrer, que era só uma questão de tempo até alguém bater nela. E ela não conseguia ligar o carro, não conseguia sair dali, não podia sair porque era muito movimento e os carros em alta velocidade. E de repente uma pessoa aleatória parou o carro do outro lado da rua, atravessou as 5 faixas correndo, entrou no carro, conseguiu... Na verdade, ela tinha deixado o carro no D e não estava dando a partida, ela tinha que colocar no P. Só que no nervosismo, claro. Não, nervosismo, claro. E aí o cara tirou o carro dela, estacionou o carro no acostamento, perguntou se ela estava bem, se ela precisava que ele guiasse ela tá em casa. Ela disse que não precisava, o cara entrou no carro e foi embora. E ela ficou a vida inteira intrigada porque né, isso foi uma razão pessoal para ela estudar o altruísmo, e isso levou ela a estudar o contrário. Por que ao contrário, se existem pessoas que fazem o bem extremo para outras pessoas a ponto de se prejudicar, por que existem outras pessoas que são o oposto do espectro? Qual que é a razão, né? Até por sermos uma espécie social, né? Então, tem vários motivos individuais, primeira coisa, para a gente se interessar, né? Que fazem parte da nossa história de vida. Por exemplo, a Abigail Marsh tem este exemplo. Tem razões sociais que isso pode parecer mais grave em alguns contextos do que em outros. Então, por exemplo, numa cidade grande, vários crimes violentos acontecem a todo momento porque são muitas pessoas. Mesmo que você tenha uma prevalência baixa, você tem mais chance disso acontecer lá porque são muitas pessoas. Vamos dizer que seja um homicídio a cada 100 mil habitantes, que é uma taxa de homicídio baixíssima. Se você está numa cidade com 1 milhão de habitantes, você está falando de 10 homicídios por ano, certo? Sim. Tá? Então, 10 homicídios por ano é o normal num lugar muito pacífico. Agora, imagina que você está num lugar que tem 500 pessoas, né? Lá, se for por essa estatística, não tende a acontecer nenhum homicídio por ano. Não tem gente o suficiente para acontecer um homicídio. Agora, imagina quando acontece um homicídio lá. O quanto que isso mobiliza as pessoas e o quanto que modifica a sensação que aquelas pessoas têm de segurança daquele lugar e até mesmo o que elas pensam sobre morar lá e sobre as outras pessoas. Sim. Então, o impacto é muito maior, né? Sim, então tem esses motivos sociais de a gente direcionar a atenção para o crime, especialmente o crime mais extremo. Eu acredito, não tenho evidências, mas eu pesquiso psicologia evolucionista também. Tem um livro publicado de 2013 sobre psicologia evolucionista. Num ambiente... Vamos pensar no passado do desenvolvimento da espécie humana. O ser humano nem sempre esteve no topo da cadeia alimentar e nem sempre teve todos os recursos que tem hoje em dia. E os recursos que nós temos hoje em dia, eles são assim... Se a gente for pegar todo o passado da espécie humana, uma coisa que aconteceu depois dos 45 do segundo tempo. Então, é muito recente que a gente tem uma vida que não é nômade, que tem agricultura... Em termos de evolução, realmente foi ontem, né? É isso aí. Então... a gente provavelmente tem essa herança de outro momento, de se importar muito com informações sobre o nosso ambiente social, especialmente aquelas informações que sinalizam perigo, porque saber dos perigos era uma coisa... Hoje em dia a gente tem órgãos que, em tese, se preocupam com a nossa segurança, né? Mesmo que a gente viva num país que a gente tem essa sensação de insegurança, é bem mais seguro do que o passado da espécie humana. Mas mesmo assim, talvez a gente carregue essa propensão a se importar, a se interessar por esses eventos que sinalizam perigo, porque tomar mais conhecimento deles faz com que a gente se prepare melhor, conheça mais o ambiente social e tudo mais. Aliás, só aproveitando o gancho, porque algumas pessoas podem se questionar, né? O estado mais violento do Brasil, que é o estado do Rio Grande do Sul, se eu não me engano, segundo o mapa da violência, o último mapa da violência, teve 28 homicídios a cada 100 mil habitantes no último levantamento. Divide 28 por 100 mil, tá? Essa é a proporção de homicídios no estado mais violento. Sabe qual que é a proporção de homicídios prováveis em estudos arqueológicos dos ancestrais da espécie humana? De 20% a 60%.
Caramba! Então, se a gente for comparar com aquele período, hoje em dia é muito improvável que você pode até conhecer alguém que morreu de homicídio, mas o homicídio é muito mais improvável. Naquela época era quase uma certeza que praticamente metade da sua família seria morta em algum momento por homicídio. Caramba, mas isso tem a ver com, enfim, evolução, regra social, uma série de questões para pensar nisso, então. Muitas coisas, com a criação das leis, né, das sociedades, das instituições, o acesso à educação, o acesso à saúde. Então, o livro, para quem quer acessar em mais detalhes dessa informação, é Os Melhores Anjos da Nossa Natureza, uma obra do professor Steven Pinker, professor da Universidade de Harvard. Então, é um livro muito legal, que ele faz uma análise sobre o quanto que a violência, apesar de a gente ter mais acesso, mais conhecimento ao que acontece de coisa ruim, então você pode, dentro dos próximos 10 segundos, se chocar com uma coisa muito horrível vista na internet e desabar o seu senso de segurança. Mesmo que isso possa acontecer, a gente vive num momento em que as taxas de homicídio são muito, muito mais baixas do que elas eram há algumas centenas de milhares de anos. Caramba, isso eu não sabia. Olha só. Maior quantidade de homicídios, né? Maior incidência, porque são mais pessoas, né? Mas menor prevalência. São dois conceitos diferentes. A prevalência é a proporção de indivíduos. Sim, sim. Sim, caramba. E tá aí, então, algumas justificativas pra gente gostar, ou pra sermos atraídos aí pelo aquilo que é diferente, não sei se diferente, mas por maldade mesmo, né? Por questões que talvez você trouxe um ponto aí que de repente acontece num lugar que acontece menos, mas de maneira geral a galera se interessa. Tem muita gente. O nosso episódio sobre psicologia jurídica, ele foi bastante ouvido também, essa galera, e foi bastante compartilhado, inclusive, né? Porque também é um tema, assim, inclusive os alunos me perguntam, eu falo, gente, sou muito sincero, eu não tenho experiência na área, né? Então, assim, a gente gravou com o Lucas Guimarães e com a Sônia Rovinski. Que legal. Você deve conhecer. Sim, excelente. E justamente assim, né? Também foi um tema e foi um episódio com muitas perguntas também. Eu acho que tem um pouco a ver, então, com esse interesse, né? De alguma forma, na maldade, né, de entender. A gente não tá dizendo que as pessoas são más, tá? Você que tá ouvindo que gosta desses podcasts, você não é ruim, não, tá? A gente já tá falando que é um dado. Realmente, são podcasts, por exemplo, bastante ouvidos, ou séries que são, né? Enfim. A gente tem esse viés para prestar mais atenção para as coisas que sinalizam perigo, que é uma adaptação da espécie humana. Sim. Uma revisão da literatura mais antiga, de acho que já há uns 20, 30 anos, que eles argumentam que bad is stronger than good, que você precisa de 5 eventos positivos para compensar um evento negativo, ou seja, os eventos negativos, eles têm mais peso, infelizmente, né? Então eles despertam mais atenção, mais curiosidade, as pessoas comentam, disseminam mais a informação a respeito desses eventos. Tá? Inclusive, não é um spoiler, tá? Mas inclusive na última temporada tem uma personagem do Dexter, no Dexter, que tem um podcast que chama Feliz Morte, que ela fala só sobre casos reais, né? No caso daquele mundo do Dexter, de casos reais de serial killers, né? Então ele fala, Feliz Morte, chama o podcast. Eita, não conheço esse. Pois é. Vou procurar depois. Eu não sei se de repente até tem alguns episódios publicados, mas enfim, essa é a proposta daquela personagem da série, né? Cara, bom, primeiro que mais do que um podcast foi uma aula aqui, né, de muita informação, cara, muito bom mesmo. E tem algum ponto que a gente não trouxe, que você acha importante a gente abordar ainda, ou a gente conseguiu abordar tudo que você imagina, além das perguntas, que é importante dentro dessa temática? Acho que tem muitos pontos, assim, cada um desses pontos daria pra gente ficar falando o dia inteiro, cada um deles. Mas, assim, acho que para as pessoas entenderem é que, para além de todas essas características da psicopatia, eu comentei que são 3, acontecerem em níveis, que não é ou você tem ou não tem, você tem níveis. Você pode ter combinações diferentes desses componentes e essas combinações fazerem perfis diferentes. Então, a psicopatia, na verdade, não é uma entidade única que a gente... o psicopata é assim. Tem vários perfis específicos de indivíduos. Então, você pode ter um perfil mais secundário, por exemplo, que é o indivíduo mais violento, desinibido e tal, mas que ele pode ter crueldade, mas de repente ele não tem audácia. E você pode ter um perfil mais primário, que é quando as pessoas pensam na psicopatia, o estereótipo em geral costuma ser esse do perfil primário, que é o indivíduo que ele tem o boldness junto. Então, esse indivíduo ele é frio, destemido e tal, né? Então, pensa no James Bond, né? O James Bond, que é um personagem muito legal. Eu fiquei muito triste quando fui no cinema e vi o último filme lá. Eu não gostei, acho que não precisava. Eu também não gostei do último, não.
Eu não vou contar o que que é para quem não assistiu, mas há um motivo de por que não vieram outros filmes depois daquele, tá? Eu também não curti muito, não. Mas o James Bond, por exemplo, ele seria um perfil mais primário, né? Ele tem essas características da frieza, ele tem falta de empatia. Você vê que ele, ao longo de todos esses anos de filmes, quantas pessoas com as quais ele se envolveu e as pessoas sempre morriam, ele não tá nem aí, né? Então, existem vários perfis, subtipos psicopáticos, tá? Sim. Então, pensar nisso acho que também é importante quando vai tentar entender um caso real. Por fim, acho que a mensagem principal é que todo comportamento humano, especialmente a psicopatologia, a gente tem que pensar que existe multicausalidade e multifinalidade. Então, multicausalidade não tem uma coisa que aconteceu na vida da pessoa que causou aquilo. Nem existe um gene, né? Existem muitos genes, muitas experiências, muitas coisas que contribuíram para aquilo acontecer. Então, multicausalidade e multifinalidade. Você pode ter dois indivíduos com uma história de vida muito parecida e o desfecho é diferente. Então, um outro insight a partir dessa ideia também é que você pode ter dois indivíduos violentos, por exemplo, e numa avaliação mais fina você descobrir que um deles tem traço de psicopatia e outro não. Mas a partir do comportamento você não consegue diferenciar muito bem, tá? Então, tem todas essas complexidades que acho que tem que levar em consideração quando analisa esse fenômeno. Perfeito. Maravilha, cara. Como a gente sabe que realmente não dá para esgotar todo assunto dentro do podcast, a gente tem uma sessão aqui que é o Fale-me Mais Sobre Isso, para dar indicações. Pode ser filme, pode ser livro. Você já deu uma indicação aqui, então já vamos colocar ali, vai ter o seu material. Mas então, se você tiver alguma recomendação para os ouvintes, que seja qualquer formato aqui, mais lúdico ou mais científico, né? Então, quem quiser aprofundar pode seguir mais aqui no nosso Fale-me Mais Sobre Isso. Fale-me mais sobre isso. E como você já sabe, o Fale-me Mais Sobre Isso é um oferecimento da Leplus Studio. Nós iniciamos e mantemos essa parceria da Leplus Studio que está apoiando o Cognamentos. A Leplus Studio é uma aceleradora de empresas focada em alta performance, que auxilia negócios a aumentar o seu faturamento por meio de estratégias sobre medida, tanto nas mídias sociais como na loja. Então, se você quer divulgar sua marca, seu nome, seu produto, seu serviço, você que é psicólogo, você que é psicóloga, quer ter um impacto melhor, quer chegar a mais pessoas, então fala lá, entre em contato com eles, pode ser pelo @LeplusStudio lá no Instagram. Você vai falar com meu amigo, com o Abdu, e ele vai fazer uma análise das suas necessidades e projetar a melhor solução para vocês. Então não deixe de conferir o trabalho deles, da Leplus Studio, e vamos para nossas dicas então. E já aproveitando, você falou o livro, então, é Os Melhores Anjos da Nossa Natureza, certo? Do Steven Pinker, exatamente. Esse já vai ficar aqui. E eu já vou falar então do nosso episódio de Psicologia Jurídica. Quem gostar, o episódio 23, Psicologia Jurídica. O subtítulo é Se Mind Hunter é Real Mesmo, né? Que tem aquela série Mind Hunter, a gente falou bacana. Um pouquinho daquela série, né? Com o Lucas Guimarães e a Sona Ruvins, que estão dois profissionais aí bastante competentes na área. E você tem alguma recomendação a mais, fora essas? E lembrando que os slides dele vão estar no nosso site, então quem quiser depois acompanhar. Tem mais algum ponto que você gostaria de recomendar, de leitura ou de, enfim, vídeo? Legal. Então, eu acho bem interessante. Leitura em língua portuguesa, eu recomendaria. É publicado, acho que pela Arte Média, o livro Sem Consciência, do professor Robert Hare. Então, esse livro acho que é um livro mais antigo, da década de 90, embora ele tenha sido publicado não faz tanto tempo assim no Brasil. Mas é um livro bem legal para quem quer aprender, especialmente para quem não conhece muito, quer começar a entender o que acontece. E em língua inglesa, eu recomendaria um livro clássico do professor David Lycan, que é Antisocial Personalities. O David Lycan é um dos caras que figura na história do desenvolvimento do conhecimento na área. A tese de doutorado dele de 1957 é assim um milestone, é um momento assim muito importante na pesquisa na área. E eu recomendaria o livro The Fear Factor da professora Abigail Marsh, que é essa professora que eu vim comentando aqui ao longo do episódio. Então essas três recomendações são bacanas. O primeiro e o último deles que eu comentei são livros de divulgação. O David Lycan é um livro um pouco mais acadêmico. E aí, se você é um pesquisador ou pesquisadora e você está ouvindo esse podcast, que é uma literatura mais técnica, aí eu recomendo o Handbook of Psychopathy, que é uma publicação, acho que de segunda edição 2016 ou 2018, se não me engano.
E aí lá, sim, aí tem capítulos com os maiores pesquisadores da área sobre todos os assuntos relacionados à psicopatia que você possa imaginar. Então quem se interessar mesmo, material que tem aqui para se aprofundar bastante, então não tá faltando, né? Com certeza, meu amigo. Maravilha. Cara, Nelson, muitíssimo obrigado mais uma vez aqui por ter topado aqui tão prontamente participar, ter preparado todo o material aí para guiar nossa conversa, né? Legal. Fico muito contente aqui com a sua contribuição e quem sabe num outro momento, inclusive a gente gravar um outro episódio aqui sobre a gente tem um de psicologia do esporte, a gente te chama também para ver um outro lado aqui do Nelson também, né? Ah, que legal, cara. Com certeza. Fico disponível pra gente trocar uma ideia sobre esse assunto ou o outro. Fico muito feliz. Nelson, muitíssimo obrigado, viu, cara? Eu que agradeço, meu amigo. Valeu. Abraço.